Dando continuidade, né, nos aspectos neurofisiológicos, ou seja, funcionamento do sistema nervoso central, a gente falou sobre o sinal neural, né? Agora nós vamos falar sobre sinapse e principais sistemas de neurotransmissão. O que é que a gente já viu até agora? Nós vimos, em sua essência, é o que nós estamos estudando, né, as propriedades especiais de um neurônio. Nós vimos que os neurônios ele tem essa propriedade, na verdade não só o neurônio, mas várias células, como as células musculares estriadas, esquelética, as células musculares estriadas cardíacas, as células musculares lisas e etc. Então, tem uma propriedade que nós chamamos de excitabilidade, que na verdade ela produz a possibilidade de mudar, né, o potencial de membrana, que nós chamamos de potencial de ação. No caso do neurônio especificamente, o potencial de ação ele vai acontecer numa parte do neurônio que é o axônio, que aqui nessa ilustração nós estamos vendo, o axônio está aqui, né, nesta região. Então, esse segmento é o que nós chamamos de axônio. A outra coisa é que esse, né, potencial de ação, no caso, né, do neurônio, ele tem um potencial de ação e esse potencial de ação ele pode ser conduzido, ele pode se propagar ao longo do axônio, mantendo a sua amplitude e a sua forma. Além disso, tem outras três propriedades importantes, que é o que nós chamamos de transmissão, que aí nós vamos estudar hoje, a sinapse elétrica, a questão da integração entre as células neuronais, que é o que nós vamos chamar e estudar um pouquinho a célula pós-sináptica, o neurônio pós-sináptico, e aquilo que nós vamos chamar de plasticidade no terminal pré-sináptico e na membrana pós-sináptica. Além, né, dessas três propriedades do neurônio, na aula de hoje nós vamos falar também sobre, né, os circuitos neurais, né? Falando dos neurotransmissores e os circuitos neurais conforme os seus neurotransmissores. Além do neurônio, no sistema nervoso central, nós temos um outro grupo de células que não gera exatamente potencial de ação, mas elas têm alterações na permeabilidade da membrana, ela pode liberar substâncias químicas, porque como são células da glia, a gente chama de gliotransmissores, né? E tem algumas características importantes. Então, imagina, por exemplo, aqui eu tenho um axônio, aqui eu tenho os nódulos de Ranvier, então isso aqui é um axônio mielinizado. Aqui nos nódulos de Ranvier é que nós vamos ter, né, o potencial de ação e ele se propaga dando salto, é saltatório, porque a indução, né, do potencial de ação aqui por um campo magnético induz a distância. Os canais de sódio, dependendo de voltagem, ele se abre e gera um novo potencial de ação. Aqui, né, um axônio mielinizado com a célula de Stilvan, que é uma célula da glia, que é o núcleo da célula, e ela tem, né, essa membrana que engloba. Então, essa membrana que fica aqui enrolada aqui sobre, né, o axônio, isola o axônio. Então, nessa região aqui, não vai ter propagação de potencial de ação, é um isolamento. Então, o que vai acontecer aqui é um potencial de ação nessa região que induz eletromagneticamente a geração de um outro potencial de ação aqui, que induz eletromagneticamente, via campo, um outro potencial de ação e assim sucessivamente, né, numa célula mielinizada. Os astrócitos, veja aqui onde é que os astrócitos estão. Os astrócitos, eles são células da glia que eles interagem tanto com os neurônios, como interagem também com os eletrócitos. Então, os astrócitos têm esses prolongamentos, aqui são as terminações dos prolongamentos, as terminações dos pés, os pedólos, né, dos astrócitos, e esses prolongamentos, eles terminam aqui nos capilares, então eles trocam substância com os capilares. Então, os astrócitos, eles são importantes, por exemplo, para captar substâncias que estão aqui no meio extracelular e levar para os capilares, mas veja que os astrócitos também fazem, né, essas ramificações, né, terminam aqui em dendritos, nos nódulos de Ranvier, olha que coisa interessante. E aqui, olha, nessas regiões do corpo e dos dendritos, são regiões que podem estar ocorrendo sinapse.
Então, os astrócitos podem modular as funções da sinapse, bem como modular, né, os potenciais de ação aqui nos nódulos de Ranvier. Então, os astrócitos, eles têm também uma função, né, na transmissão do sinal. Então, até anteriormente, se achava que os astrócitos, o único papel dele era pegar substâncias aqui e trazer para cá, era como se fosse algo, né, para manutenção de alimentação e de limpeza. Mas hoje sabe-se que os astrócitos são importantes. Então, uma grande linha de investigação hoje na área de neurociência, principalmente neurociência clínica, é o estudo do papel dos astrócitos nas patologias relacionadas ao sistema nervoso central, em especial as doenças neurodegenerativas. Quando a gente olha, né, lá o potencial de ação, né, por exemplo, no caso de um reflexo. Então, aqui eu tenho dois exemplos de reflexo. Eu tenho um reflexo aqui de estiramento e o reflexo de retirada. O reflexo de estiramento, né, na função motora, a gente vai ver isso. Então, o que ocorre? Eu tenho aqui um martelo neurológico. Esse martelo neurológico eu uso para dar um estímulo. Então, veja, o que ocorre? Aqui eu tenho um músculo, aqui é o músculo estriado esquelético, o músculo aqui da coxa, né? Então, aqui é o tendão passa por cima aqui, isso aqui, a rótula está aqui, então ele passa por cima da rótula e depois vai se fixar no músculo aqui, né, da perna. Então, o que ocorre aqui no músculo da perna? Aqui, olha, eu formo aqui como se fosse uma alavanca. Então, se eu faço uma percussão aqui, o músculo tende a vir para esse lado. É um músculo estriado, é um músculo extensor da perna. Quando esse músculo se contrai, a perna levanta. Olha, se eu estiro a perna, eu vou ativar as terminações desses neurônios sensoriais. Essas terminações aqui é chamada fuso muscular. Quando eu ativo, gera então potencial de ação. Esse potencial de ação gerado nesse axônio, ele se propaga. E esse axônio aqui é o corpo da célula, passa pelo corpo da célula, vem aqui, continua no axônio, entra na medula, vai fazer sinapse com o motoneurônio, então ele vai liberar neurotransmissor excitatório, que vai ativar esse motoneurônio, que vai se propagar o potencial de ação aqui, vai liberar o neurotransmissor aqui, vai fazer o músculo se contrair e a perna vai fazer esse movimento. Do mesmo jeito aqui veja, no primeiro exemplo, do reflexo, né, de estiramento, né, era, né, uma resposta no músculo, um sistema sensorial profundo. Aqui é superficial, é na pele. Se eu dou um estímulo doloroso, aqui como, por exemplo, uma vela que está acesa até o fogo, queimou, deu dor, estimulou, né, as terminações sensoriais para dor, vem aqui o neurotransmissor, então, gera o potencial receptor, gera o potencial de ação, se propaga, vai aqui e vai promover, por exemplo, a contração desse musculatura, e não daqui, tá bem diferente, fazendo uma flexão e afastando, né, o dedo aqui, né, dessa área, que é a área que está provocando, né, a lesão. Então, vejamos, a gente viu aí como o potencial se propaga. Então, o que a gente viu até agora, né, nas nossas aulas, é que eu tenho, né, condições como aqui, eu tenho um estímulo, então aqui eu estou dando um estímulo à corrente que eu estou injetando, e aqui é o potencial de membrana que eu estou registrando, né, no meu neurônio. Então, se eu dou um estímulo aqui é nanoampere, então aqui é a corrente, aplico uma corrente de 2,9 nanoampere, ele só faz uma alteração local. Se eu dou 4, outra alteração local. Se eu der aqui de 6,6, aí, olha, teve alteração local, atingiu o limiar, gerou potencial de ação. Inversão da polaridade e repolarização. Então, está aqui o meu potencial de ação. Então, isso aqui foram potenciais locais, porque não gerou potencial de ação. Então, os estímulos sublimiares apenas provocam uma despolarização local. Já os estímulos que atingem o limiar, que aqui para este exemplo seria aqui, nesse valor, desencadeiam um potencial de ação especificamente. Por outro lado, veja aqui, olha, eu dou um estímulo sublimiar, 2,9, né? Aqui eu dou o mesmo estímulo com a mesma intensidade, mas de longa duração, e gerou o potencial de ação. Então, o que nós sabemos também é que quando eu dou um estímulo sublimiar de longa duração,
ou uma sequência de estímulos sublimiares, né, curtos, mas em sequência ocorre a somação temporal, e essa somação temporal gera, né, uma alteração que atinge o limiar, desencadeando o potencial de ação. A gente, né, viu exatamente isso, eu mostrei já esse exemplo na aula passada, que eu vou ter sempre o meu estímulo gerando um potencial local. Esse potencial local aqui nas terminações da minha estrutura sensorial, que é aqui do fuso muscular. Se soma, chega aqui na zona de disparo, né, gera então o potencial de ação e ele se propaga. E o número de neurotransmissores liberados vai ser, né, dependente da frequência de potenciais de ação que vai ser se propagado, como aqui e como aqui. Então, aqui a frequência o número de neurotransmissores são diferentes. Aumentou a amplitude, aumenta o número de neurotransmissor lá na sinapse do neurônio sensorial, né, que é o neurônio periférico, para o neurônio central. Aumentou a duração, do mesmo jeito, aumenta também a liberação de neurotransmissor. Então, isso aqui é importante a gente entender que eu tenho potenciais locais e potenciais, né, de ação. O potencial de ação ele é ativo, o potencial, né, local ele é passivo. Né? E é claro, quando a gente vai olhar um neurônio, né, em si, ele tem uma estrutura importante com seus dendritos, com seu corpo celular, com seu axônio e tal. Ele tem diferentes tipos, né, de potenciais de ação, a forma dele desencadear esses potenciais de ação são diferentes. Aqui a gente, claro, não vamos entrar nesses detalhes, né, mas esses são diferentes porque eles vão conter, né, canais, né, de sódio, dependendo de voltagem, de cálcio, dependendo de voltagem, de cloro, e dependendo da estrutura da proteína, que é o canal de sódio, esses potenciais de ação podem ter diversos formatos. Então, em síntese, né, os potenciais locais vão ser os potenciais, né, gerados imediatamente por um estímulo sensorial, né, gerando, então, a somação dele gera potencial de ação que se propaga, e assim sucessivamente, inclusive na própria fibra muscular. Então, esse ponto é importante. Nós chegamos no potencial de ação. O que é que nós vamos estudar agora? Isso aqui, ó, a sinapse. A sinapse. Como aqui desse neurônio passa para esse neurônio, como desse neurônio passa para esse músculo aqui. A propagação está aqui, então essa figura, ela ilustra muito bem como, né, que seria a propagação numa fibra de um axônio não mielinizado. Então, a cada ponto, eu tenho um conjunto de canais de sódio e de potássio, dependendo de voltagem, eles vão abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando, e o potencial de ação ele se propaga. Quando eu tenho, né, a fibra mielinizada, aí vai ter isso, né? Isso aqui, eu tenho um potencial de ação só nessa área. Então, por indução eletromagnética, ativa esses outros canais. Por indução eletromagnética, ativa esses outros canais. Então, a condução vai ser saltatória e muito mais rápida do que nesta condição específica aqui, que não é saltatória, que tem que ser ponto a ponto. Então, basicamente, em síntese, né, nós vimos que os neurônios têm a estabilidade para dois potenciais locais, no dendritos, no corpo celulares, o potencial de ação vai ocorrer no axônio, né, nós temos que a condução vai acontecer no axônio, em fibras mielínicas ela é contínua, amielínica, nas fibras mielinizadas, ele é uma condução saltatória. Então, dentro da nossa síntese, da nossa aula de hoje, nós vamos, né, trabalhar em cima desse conceito de sinapse, que é isso aqui, né? Ou seja, eu tenho aqui a terminação do axônio e as terminações, né, dos dendritos de uma outra célula ou de outras células. Olha, por que isso é importante? Primeiro, eu tenho duas coisas. Aqui eu estou chamando da estrutura motor, o eixo motor e o eixo sensorial. O eixo motor é que eu tenho neurônios que estão localizados aqui no córtex, e esses neurônios, eles se projetam e vai fazendo várias sinapses até chegar no músculo e promover a contração muscular. Então, o movimento que eu estou fazendo agora com minhas mãos, a minha fala, tudo isso está sendo ativado inicialmente no meu córtex e chegando até num músculo que é o meu órgão efetor.
Por outro lado, eu tenho aqui o que eu chamo de o eixo, né, somatosensorial. Então, o eixo somatosensorial, né, ele vem da periferia, onde eu tenho um conjunto de receptores que estão na minha pele, né, no meu músculo, nas minhas articulações, também nos meus órgãos sensoriais, e vão levar essas informações que são detectadas aqui por esses receptores para o meu cérebro, e aqui é que eu vou ter, né, a minha percepção, né, a minha sensação, que eu, por exemplo, eu vou ter a minha sensação de fome, se eu tenho menos glicemia, menos glicose no sangue, eu vou ter sensação de cheiro, se estou ativando os meus receptores olfativos, minha sensação do gosto, se os meus receptores gustativos são ativados, o tato, se as terminações da minha mão, né, são ativadas e etc. Então a gente quer estudar primeiro essas sinapses, o que é que ocorre entre esses neurônios. Então, dentro das aulas de sinapse, nós vamos falar sobre as propriedades gerais, a ação ionotrópica e ionotrópica, os neurotransmissores e os circuitos neurais. Então, começando pelas propriedades gerais da sinapse. Então, está aqui um desenho esquemático de uma sinapse. Eu tenho aqui o neurônio, sempre o primeiro neurônio, né, que está aqui, a gente poderia dizer, esse aqui é nosso primeiro neurônio, né, é o neurônio pré-sináptico. Então, ele vai enviar o axônio até um próximo neurônio. E o segundo neurônio, que é esse aqui, né, é o neurônio pós-sináptico. Então, ele recebe, né, as informações do primeiro neurônio, que é o neurônio pré-sináptico. Então, o potencial de ação se propaga e aqui a junção entre as duas coisas é o que nós vamos chamar de sinapse. Eu tenho no axônio os terminais axônicos e no neurônio pós-sináptico eu tenho os dendritos. Então, sinapse, a gente vai ter dois tipos importantes de sinapse. O primeiro deles é o que nós vamos chamar de sinapse química. A sinapse química, aqui eu tenho, né, o meu terminal pré-sináptico, então esse aqui é o neurônio pré-sináptico, e aqui eu tenho o terminal pós-sináptico. Então aqui é pós e aqui é pré. E aqui, entre eles, eu tenho a fenda sináptica. Então aqui no axônio, no terminal do axônio, eu venho se propagando o potencial de ação, esse potencial de ação se propaga. Quando ele chega aqui na terminação, ele vai ativar uns canais de cálcio dependendo de voltagem, promovendo um influxo de cálcio. Esse cálcio ele vai ser importante para se ligar a umas proteínas que estão aqui nessa membrana dessa vesícula sináptica, que contém neurotransmissor. O cálcio faz com que essa membrana se junte com a membrana da pré-sináptica, liberando o neurotransmissor. E esse neurotransmissor ele vai se ligar aos receptores que estão na membrana pós-sináptica, no terminal pós-sináptico. E são receptores ionotrópicos, que é o que vai, né, quando o neurotransmissor se liga, ele se abre e permite um influxo de íon, ou ele é um receptor metabotrópico. O receptor metabotrópico ele não é um canal iônico, o que ele vai fazer é ativar um segundo mensageiro. Então, tanto a entrada de íon como a ativação de segundo mensageiro vai promover alterações no potencial de membrana, ela vai alterar uma cascata bioquímicas dentro da célula, ou inclusive alterar a regulação da expressão gênica. Então, isso tudo é que nós vamos ver na nossa aula, né, de hoje, como é que esse processo ocorre. Um outro tipo de sinapse, que são sinapses menos presentes no sistema nervoso central, mas são as sinapses bem presentes, né, na musculatura cardíaca, ou seja, entre uma célula cardíaca e outra, são as sinapses elétricas. O que ocorre é que a terminação pré-sináptico, ele está colado aqui junto com a terminação pós-sináptica por aquilo que nós chamamos uma junção intercelular, né? Então aqui eu tenho uma fenda sináptica, porque eu tenho um espaço, aqui eu tenho uma junção intercelular. E entre a membrana pré e pós-sináptica, eu tenho proteínas transmembrana que atravessam as duas, permitindo que haja fluxo de íons, né, dos dois lados, da célula pré para pós-sináptica e até da pós-sináptica para pré-sináptica. Ok?
Então, tá aqui as duas, né, elas são diferentes. Então, aqui é a fenda sináptica e aqui eu tenho a junção, né, intercelular. Uma grande vantagem, né, dessa sinapse elétrica que aqui a gente está mostrando é que aqui seria, por exemplo, o potencial de ação quando ele chega aqui na terminação pré-sináptica. E aqui é o potencial de ação gerado na membrana pós-sináptica. Então, veja, a diferença em tempo aqui, aonde ele chegou, aqui aonde ele passou, né? Então, é muito pequena. Enquanto que na junção, que na sinapse química, eu tenho que liberar o neurotransmissor se ligar ao receptor, gerar o potencial receptor, e assim sucessivamente, então demora mais. Então, a sinapse elétrica, ela é mais rápida. Então, para o conjunto de células do miocárdio, que são os cardiomiócitos, é importante que lá a sinapse seja elétrica, porque a transmissão de uma atividade de uma célula, um potencial de uma célula para outra, ocorra de uma forma muito rápida. Essa tabela é uma tabela que ela exemplifica as características das dois tipos de sinapse. A sinapse elétrica, sinapse química, e aqui a distância entre as membranas. Aqui ela é muito pequena. Aqui eu tenho, né, uma junção, né? Aqui, né, eu tenho um espaço, né? 3, né, nanômetro, aqui é de 20 a 40 nanômetros. Então é 10 vezes maior. Aqui há uma continuidade entre o citoplasma na sinapse elétrica, na sinapse química não. Os componentes não estruturais, aqui são canais de junção comunicantes, aqui são vesículas pré-sinápticas e zonas ativas dos receptores pró-sinápticos, etc. Agente de transmissão são correntes iônicas e aqui é o neurotransmissor, ou seja, a substância química. Retardo sináptico, que quase não existe, aqui sim existe um retardo sináptico, que varia de 0,3 até 5 milissegundos. A direção da transmissão, ela é bidirecional, aqui a gente está como unidirecional, mas a gente já sabe que na sinapse química também ela pode ser bidirecional, certo? Eu vou mostrar isso na aula. Então, isso aqui a gente vai, né, eliminar. Tá, então, e o que é o receptor, né? Ou seja, a molécula transmembrana que está lá, né, na membrana pós-sináptica, cujo neurotransmissor ele vai, né, se ligar. Então, quando, né, o neurotransmissor ele se liga, ele pode provocar aquilo que nós vamos chamar de uma ação ionotrópica ou metabotrópica. A ação ionotrópica é quando há uma alteração na membrana, no potencial de membrana. Essa alteração no potencial de membrana vai gerar o que nós chamamos de PEPS ou PIPS, que é potencial pós-sináptico excitatório, potencial pós-sináptico inibitório. A ação metabotópica é quando tem uma alteração no metabolismo intracelular, né, ou seja, desencadeia uma cascata bioquímica, ou o controle da expressão gênica, que é a alteração do genoma da célula. Então, vamos ver as alterações ionotrópicas. Então, como que o potencial de ação de uma célula, aqui o neurotransmissor libera e vai provocar alteração na permeabilidade dessa membrana e vai alterar aqui o potencial, provocar um potencial na outra célula. Então, veja, eu tenho novamente aqui dois tipos de sinapses, né, que eu vou chamar de sinapses excitatórias e sinapse inibitória, tá? Então, aqui numa sinapse excitatória, né, então aqui eu tenho o neurônio pré-sináptico, aqui eu tenho a membrana pós-sináptica, neurônio pré-sináptico e membrana pós-sináptica. Então, aqui no neurônio, né, pré-sináptico, eu tenho um potencial de ação, que ele se propaga, chega aqui, ele vai ativar os canais de cálcio, dependente de voltagem, esse canal de o cálcio entra, ativa as vesículas sinápticas, libera o neurotransmissor, esse neurotransmissor ele vai se ligar a um receptor, esse receptor ele é uma proteína transmembrana, é um canal de sódio, veja, nós falamos no potencial de ação, canal de sódio dependente de voltagem. Aqui nós estamos falando, né, no potencial receptor, que é um potencial local. Então, esse canal de sódio é um canal de sódio dependente do ligante, ou seja, dependente do neurotransmissor. O ligante é o neurotransmissor. Ele se liga, permite a entrada de sódio, mas não gera potencial de ação, gera apenas um potencial local, que é uma pequena despolarização da membrana.
Se essa despolarização da membrana se somarem e atingir o limiar, gera um potencial de ação. Ok? Já que na sinapse inibitória, nós temos o potencial de ação no neurônio pré-sináptico, se propagando aqui, chegando na terminação do axônio, vai liberar o neurotransmissor, esse neurotransmissor se liga ao receptor, o receptor muda a sua conformação e, por exemplo, é um canal de cloro. Se entra cloro, a célula vai ficar mais negativa. Então tá aqui, ó, o que é que aconteceu? Uma alteração local da membrana, ela ficou mais negativa. Então, se ela ficou mais negativa, foi mais longe do limiar que está aqui. E aqui ela ficou mais próximo do limiar, por isso que a gente chama de potencial pós-sináptico excitatório, este caso aqui, e aqui a gente chama de potencial pós-sináptico inibitório. Então, na verdade, na minha sinapse excitatória, né, eu vou ter várias possibilidades de ter potenciais pós-sinápticos. Quando esses potenciais pós-sinápticos são... Aqui eu tive um, depois, um tempo depois, aconteceu outro. Eu não atingi o limiar, mas eu tive aqui, ó, no tempo 1. E logo em seguida, antes de ter a repolarização, chegou outro estímulo, aí eles se somam, atinge o limiar, dispara o potencial de ação. Porque eu tenho a somação, né, dos potenciais pós-sinápticos, os potenciais locais, no caso aí é uma somação temporal, isso gera, né, atingir o limiar, gerando um potencial de ação. Então tá aqui, olha, eu tenho, por exemplo, aqui, se eu tiver 3 potenciais, imagine que, por exemplo, se eu tiver só uma atividade aqui, eu vou gerar um potencial local aqui. Ele vai se somar e vai vir para cá. Ele sozinho, ele não é capaz de gerar um potencial de ação. Ele não chega aqui no limiar, mas se for ativado aqui, ativado aqui e ativado aqui, os 3 se somam, chega aqui no limiar, gera um potencial de ação. Então, veja, aqui é a terminação do axônio e aqui é a terminação do corpo celular ou do dendrito. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que aqui no neurônio eu tenho aqui os dendritos, e nos dendritos, aqui seria um dendrito, e aqui no dendrito eu tenho aquilo que eu chamo de espícula ou espinho dendrítico. Então, nessas terminações aqui, olha, eu tenho aqui um espinho dendrítico, aqui, aqui, essas regiões aqui são as regiões onde é possível, né, formar sinapse. Então, veja, cada linha vermelhinha dessa aqui é onde teve uma sinapse excitatória e azul é onde teve uma sinapse inibitória. Aqui é uma microfotografia, né, com imunofluorescência para a gente ver a presença. Então, aqui, ó, a terminação de um dendrito, ó, aqui a espícula e aqui a cabeça, né, da espícula dendrítica. Então, aqui é onde vai formar uma sinapse. Aqui é onde vai formar uma sinapse, aqui uma outra, aqui uma outra, aqui uma outra. Aqui também é outra, aqui uma outra. Então, esse aqui é do dendrito e aqui é a terminação do axônio, em vez de ter a terminação do axônio neste caso aqui. Então, eu tenho tanto a formação de sinapse excitatória como sinapse inibitória. Então, o que eu tenho? Olha, imagina que eu tenho 2 sinapses excitatórias. Se essas 2 sinapses sozinhas forem ativadas, elas chegam aqui, somam e geram um potencial de ação. Mas se eu tiver 2 sinapses excitatórias e uma sinapse inibitória, né, pode ser que não atinja o limiar e não gera potencial. Vai gerar exclusivamente, né, aqui no caso, né, um potencial local sem, né, consequência para gerar um novo potencial de ação. Boa noite, professor. Eu tenho uma dúvida. Diga. Professor, com tanto conhecimento sobre esse assunto aí, por que o cérebro ainda não é substituível nesse caso? Porque o que existe muito é muitas pessoas, vejo, doentes, que não tem coordenação motora, às vezes. Aí por que, com tanto conhecimento sobre neurônios, não existe uma substituição de cérebro? Porque o cérebro ele é muito, muito, muito mais complexo do que a gente conhece até agora. A gente conhece bastante, né, mas não conhece tudo. Mas se a gente for ver o que existia antes e o que existe hoje, né, hoje a gente já ajuda muito, já interfere muito, já contribui muito com a ajuda das pessoas, porque a gente conhece bastante o nosso cérebro.
né? Mas, como eu lhe digo, a gente não conhece a sua totalidade. A gente ainda não tem a capacidade de substituir o cérebro ou substituir, né, grande parte. A gente já consegue substituir pequenas partes, né, do nosso cérebro por outras, né, funções, né? Mas nem tudo, né, a maioria, né, grandes doenças a gente não consegue ainda. No caso, por exemplo, se eu tenho um indivíduo com paralisia, mas veja que hoje a gente já tem muitos estudos, né, tentando desenvolver, né, tecnologias, que é o que nós chamamos de interface, né, homem-máquina ou homem-computador, com o objetivo de, se eu tiver, por exemplo, uma lesão periférica num membro ou numa outra estrutura, eu consiga usar uma interface, né, eletrônica, né, computacional, que possa substituir a saída. Substituir o cérebro em si, a gente não tem ainda de jeito nenhum, certo? Então, essa complexidade, a gente tá, assim, sabe muito, mas é muito complexo, né? Mas a gente já faz muita coisa, tanto na parte farmacológica, né, como na parte cirúrgica, né, bem como, por exemplo, também na parte de fisioterapia. Isso porque a gente já conhece bastante o nosso cérebro. E a gente precisa estudar mais ainda, entender com mais detalhe, né, no sentido de contribuir mais num monte de doença que, infelizmente, ainda existe e a gente não sabe, né, como tratar, ou trata ainda de uma forma muito superficial. Ok? Tá ok, professor. Obrigado. Então, veja, aqui no caso, a gente está falando das situações em que eu posso ter aqui, nesta situação, né, é que, olha, veja, eu tenho aqui, né, os dois neurônios excitatórios, o neurônio inibitório. O resultado final, vamos dizer que esse neurônio aqui, ele vai fazer sinapse com outras 3 células. São 3 células-alvos. Pode ser células musculares, pode ser uma glândula, ou pode ser outros neurônios. Certo? Então, numa situação aqui, X, né, imagina, se eu tiver aqui os 3 sendo ativados simultaneamente, mas a soma não chega a atingir o limiar. Mas nessa situação aqui, eu só vou ter um único neurônio, né, ativado, aqui, excitatório. E quando eu dou esse último neurônio excitatório, veja que eu tinha 2, mas aqui era inibido aqui. Aqui eu tenho uma excitatória, vem para cá. O axônio aqui, ele se divide em 3. Então, o potencial de ação que é aqui gerado, ele se propaga e vai se propagar para todos os lados. Só que ele se propaga aqui também. Só que aqui, na terminação desse axônio, tem um neurônio inibidor, tem uma sinapse inibitória aqui. Veja que essa sinapse inibitória aqui era no corpo. Essa daqui, ela é na terminação desse axônio aqui, ó, desse ramo do axônio. Então, o que que ocorre? A ativação desse neurônio vai ativar essa célula-alvo aqui, essa outra célula, mas não ativa essa, porque essa está sendo inibida por essa questão aqui. Ok? Eu falei para vocês, né, numa aula anterior, sobre, né, os microtúbulos, né, os neurotúbulos que tem nos neurônios. Então, veja, isso aqui é uma animação, né, então, veja, isso aqui é como se fossem as vesículas sinápticas, né, os neurotransmissores sendo transportados aqui pelos os neurotúbulos, microtúbulos, tá vendo aqui, ó, sendo transportados, e elas vão ser guardadas aqui, né, na terminação do axônio. Então, é isso porque aqui, na maquinaria do corpo da célula, é onde vai ter a síntese proteica. Então, aqui eu vou ter transporte, né, das enzimas que vão atuar aqui. Essas enzimas são importantes para quê? Porque as enzimas aqui nessa terminação vão ser responsáveis pela síntese e o armazenamento dos neurotransmissores na vesícula. Tá? Aqui também eu vou produzir, né, a parte das proteínas que vão formar a membrana das vesículas, né, sináptica. Então, tudo isso aqui, a funcionalidade das sinapses, ela vai depender, né, desses microtúbulos ou neurotúbulos. E os receptores, né, que vão ser essas proteínas transmembrana, na membrana, né, pós-sináptica, aqui eu tenho os 2 tipos, o ionotrópico e o metabotópico, né? Então, esse aqui é um canal iônico, transmembrana, o receptor está aqui, e esse aqui, o metabotópico, ele está ligado a uma proteína G. Vamos ver a funcionalidade de cada um. Aqui, no caso, o receptor para acetilcolina,
Então, o receptor para acetilcolina, ele tem dois tipos de receptor. Aquilo que nós chamamos de receptor nicotínico, que principalmente ele vai estar na membrana do músculo esquelético, e o receptor muscarínico, que ele vai estar na membrana, né, do músculo cardíaco. Esse aqui é o receptor nicotínico e esse é o receptor muscarínico. Neste caso, ele é um receptor ionotrópico e esse aqui metabotrópico. Aqui está o exemplo, né, de um receptor, como seriam os receptores, né, da acetilcolina, os receptores ionotrópicos, né. Então, seria esses receptores aqui, os receptores nicotínicos, aqui que seria, por exemplo, uma membrana, né, muscular, que é a junção neuromuscular. Eu vou ter a síntese, né, da acetilcolina, que vem aqui, ela guarda na vesícula, ela é liberada, se liga e gera alteração na membrana pós-sináptica. E aqui depois ela é metabolizada na própria fenda. Isso aqui é um desenho, né, um esquema, um diagrama mostrando um receptor, que é o receptor do glutamato. O receptor do glutamato, ele é importante, né? Ele é um canal iônico que ele permite tanto a entrada de cálcio como de sódio. Esse receptor de glutamato, ele tem uma característica importante, é que ele contém, né, um íon magnésio, né, ligado aqui nesta área e que o impede, por exemplo, dele ser ativado. Então, eu preciso ter essa retirada desse íon magnésio, né, para ativar esse receptor glutamato, que é o principal receptor excitatório que nós temos no nosso organismo. Uma questão importante é aquilo que nós chamamos de adaptação dos receptores, né? A adaptação dos receptores ocorre numa situação como essa. Veja, aqui é um receptor, ele é uma proteína transmembrana. Se ele é uma proteína transmembrana, ele pode tanto ficar mais para fora da membrana ou para dentro, até ser todo invaginado. Então, às vezes, esses receptores eles são tão estimulados que eles entram na membrana e são metabolizados e deixam de existir. Ou, assim, vamos dizer, eu tenho 1000 receptores, eu fiz uma estimulação muito grande deles, né, 500 receptores invaginaram e foram degradados. Então, agora, em vez de ter 1000, eu só tenho, né, 500 receptores. Então, o receptor ele se adapta. Por isso que algumas substâncias químicas que a gente usa, elas têm um determinado efeito e depois elas vão perdendo gradualmente a potência desses efeitos. Às vezes, né, boa parte dessas substâncias que nós usamos no nosso sistema nervoso central, que vai acontecendo, você vai perdendo, né, a capacidade de promover a mesma resposta com a mesma dose, né, é porque você vai tendo uma adaptação dos receptores, que são aquelas moléculas transmembranas que estão se invaginando. E os receptores metabotrópicos, né, que vão alterar, né, a metabolismo intracelular e o próprio genoma, que é o que nós chamamos de receptores de respostas lentas, né? Os receptores ionotrópicos, então aqui eu tenho um exemplo, aqui eu tenho, né, como se fosse o neurônio pré-sináptico, é a membrana pré-sináptica, a vesícula, as bolinhas vermelhas são os meus neurotransmissores, o meu neurotransmissor ele é liberado, ele vai atuar aqui num canal e vai permitir, por exemplo, que um íon entre, por exemplo. Ou, né, ele vai atuar, né, numa outra molécula, que é o ionotrópico, que está ligado a uma proteína G. A ligação dessa proteína G ela pode fazer duas coisas. Ela pode ativar um segundo mensageiro. E esse segundo mensageiro ele pode atuar abrindo, né, uma outra proteína, que é um canal iônico, permitindo um influxo ou refluxo de íon. Nesta condição aqui também, ele pode, por exemplo, modificar, né, uma cascata bioquímica de reação, e essa cascata de bioquímicas de reação, por exemplo, pode inclusive chegar até o núcleo da célula e promover, né, um aumento ou uma diminuição da expressão de determinados genes. Aqui está um exemplo, né? Eu tenho aqui uma situação em que eu tenho, né, o meu receptor, né, a proteína G. Então aqui o meu neurotransmissor se liga. Quando ele se liga, ele ativa aqui, né, essa minha proteína G. Essa minha proteína G, então aqui ela tem, né, uma ativação do GMP cíclico, vai atuar aqui sobre uma outra proteína. Essa outra proteína vai provocar, por exemplo, uma alteração, né, numa determinada
a proteína, vai, por exemplo, desfosforilar, ou seja, ela perdeu aqui, né, o fósforo, né? Então ela pode ser desfosforilada. Aqui no caso do mesmo jeito, esse aqui, olha, ele ativou primeiro isso, aqui é o meu segundo mensageiro, tá? Aqui no caso é diferente, eu tenho ação aqui e a própria ativação daqui, olha, né, nessa célula aqui, vai ativar, né? Então veja, se eu tiver uma formação daqui para cá, então aqui eu estou perdendo fosfato, então eu estou ativando, desculpa, aqui eu estou ganhando fosfato, então eu estou ativando, aqui eu estou perdendo fosfato, eu estou inibindo. Então esse circuitinho aqui é que vai ser mais a passar ativação ou inibição do metabolismo celular. E aqui a gente tem exemplo, por exemplo, de três tipos de neurotransmissor. A noradrenalina, o glutamato e a dopamina. Então o que eu tenho aqui nessa linha aqui são o meu neurotransmissor. Eu tenho o meu receptor. Então, esse aqui é o receptor beta-adrenérgico, então ele é o receptor para a noradrenalina, é o receptor glutamato M, que é receptor pela célula, glutamato, pelo aminoácido, e aqui pela dopamina, esse aqui é o da família, né, D2. Isso tem vários tipos de receptores. Olha, todos estão ligados a uma proteína G. Então, essa aqui é uma proteína G, uma proteína G, uma proteína G, certo? Tá? Essas proteínas G, elas diferem um pouco entre si conforme o seu receptor. Aí aqui eu vou ter o efetor proteico. Neste caso é a adenilciclase, aqui é a fosfolipase C, aqui também é a adenilciclase. Qual é a diferença da ação da noradrenalina e da dopamina? A noradrenalina se liga ao receptor, vai ativar uma proteína G, né, mas ela vai ativar a adenilciclase. A dopamina, ela inibe a adenilciclase. Aqui o glutamato, ele ativa a fosfolipase C. Aí esse efetor, né, esse efetor proteico, ele vai ativar ou inibir aquilo que nós vamos chamar de segundo mensageiro. No caso da noradrenalina, dessa via aqui, o segundo mensageiro é um AMP cíclico. Aqui no caso do glutamato, o segundo mensageiro vai ser uma molécula de acilglicerol ou o inositol fosfato 3. E aqui, olha, da dopamina, vai ser, né, o segundo mensageiro, né, o MP ciclo. Sendo que a dopamina inibe, diminui o MP ciclo e a noradrenalina aumenta o MP ciclo. Com o aumento da MP ciclo, aumenta a atividade da proteína quinase A, né, que são efetores, e a ação final vai ser um aumento da fosforilação das proteínas, de algumas proteínas. E aqui, no caso da dopamina, uma diminuição da fosforilação de uma proteína. Aqui, olha, no caso do glutamato, eu posso ter um aumento da fosforilação da proteína e eu posso ter ativação daquilo que eu chamo de proteína ligantes de cálcio. Certo? E essa proteína de ligante de cálcio, ela pode entrar no núcleo, né, e fazer, né, uma alteração na expressão ou na inibição de certos genes. Okay? Então, veja, neste caso aqui, o neurotransmissor, ele não gerou alteração na membrana, ele modificou, foi o metabolismo, né, celular. Então, em síntese, né, a ação da sinalização desses neurotransmissores metabotópicos é promover, se eu estou fazendo, dando um fosfato ou não para essa proteína, certo? Então eu vou ter uma proteína aqui isolada, aí essa proteína quinase, ela adiciona um fosfato ou ela tira um fosfato, né, se eu estou fazendo uma fosforilação. Então, a desfosforilação ou uma fosforilação, defosforilação ou fosforilação. Isso vai fazer ativação ou não ativação, ou excitação, né, de determinadas proteínas intracelulares. E aí, como eu disse para vocês, né, em algumas condições, esse segundo, né, que é o segundo mensageiro, né, esse segundo mensageiro aqui, por exemplo, o cálcio pode funcionar como segundo mensageiro, outro segundo mensageiro, ele pode atuar ativando determinadas proteínas que entram para dentro, né, do núcleo e aqui vão se ligar a certas regiões, né, que são zonas,
né, de ativação ou inibição de certos genes. Então aqui eu vou ativar o gene, formo meu RNA, o RNA mensageiro vem para cá, se transforma em RNA transportador, você tem a translação e forma uma nova proteína. E essa nova proteína ela pode ter várias funções. Essa nova proteína ela pode ser inclusive um novo, né, neurotransmissor. Então, né, e quem são esses neurotransmissores? Né, que é o que nos vai interessar agora. Então, para falar de neurotransmissores, nós vamos primeiro ver como é que eles são liberados, né, que isso é importante. Então, aqui eu tenho essa animação, meu neurônio aqui é o pré-sináptico, né, e o pós-sináptico. Eu vou liberar o neurotransmissor aqui, ele vai atuar aqui. Como é que ele é liberado? Né? Como é que é a liberação dele? Então, está aqui um desenho esquemático, eu tenho o meu neurônio pré-sináptico e aqui eu tenho o meu neurônio pós-sináptico. No meu neurônio pré-sináptico eu tenho as vesículas sinápticas com os neurotransmissores e no meu neurônio pós-sináptico eu tenho aqui os meus receptores. Então, como é que esses neurotransmissores, né, vão ser liberados aqui da vesícula sináptica? Vou ter o potencial de ação que vai se propagar, ele vai ativar os canais de cálcio e a ativação desses canais de cálcio vai ser um fator importante. Quando o cálcio é ativado, né, ele vai promover, ó, isso aqui é a vesícula sináptica, certo? Cheia de neurotransmissor. Aqui, olha, esses fiozinhos que eu tenho aqui em verde, eles são proteínas. Quando chega o potencial de ação, ele entra aqui, ele faz aqui a abertura de canais de cálcio, o cálcio entra, o cálcio vai se ligar a essas proteínas, promovendo com que essa vesícula se ancore aqui a membrana pós-sináptica e se funda com a membrana pré-sináptica, desculpa. Certo? Ele se ancora e se funde com a membrana pré-sináptica, promovendo uma exocitose. Exocitose que é a liberação do que está dentro para fora. Então, libera o neurotransmissor que vai se ligar aos receptores. Olha, toda vez que essa membrana se funde, você está aumentando, né, está expandindo a membrana pós-sináptica. Mas logo em seguida, essa área que foi aqui ampliada vai promover, né, a própria terminação do neurônio pré-sináptico, uma endocitose, ou seja, essa membrana vai ser reabsorvida e depois ser reutilizada como vesícula sináptica. Ok? Então, veja que eu falei dessas proteínas aqui, né? Essas proteínas são chamadas de SNARE, que é o complexo, né, de proteínas sinápticas, né, dos receptores sinápticos. Então, essas proteínas são várias proteínas em conjunto, que parte delas estão ligadas à membrana, então isso aqui é a membrana neuronal, e aqui é a membrana da vesícula sináptica. Então, essa conexão aqui que permite com que haja, né, a fusão, né, o ancoramento e a fusão da membrana sináptica com a membrana, né, pré-sináptica, né, aqui do neurônio. Existe alguma toxina, como a toxina botulínica, dependendo do formato dela, que elas bloqueiam, né, essas proteínas. E com isso ela dificulta essa sinapse ou inibe essa sinapse, né, totalmente. E as substâncias químicas que são liberadas pelas vesículas sinápticas, os neurotransmissores em si. Quem são essas substâncias? Então vamos ver alguns principais tipos de neurotransmissores. Então essa é uma tabela que aqui eu tenho alguns neurotransmissores e neuromoduladores, os mais comuns. Então tem neurotransmissores derivados de aminoácidos, como o GABA, o glutamato, a glicina, o aspartato. Eu tenho neurotransmissores derivados de aminas biogênicas, que nós chamamos de acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, histamina, serotonina, etc. Nós temos neurotransmissores derivados de purina, como a adenosina, o próprio ATP. Nós temos outros neurotransmissores que nós chamamos de neuromoduladores, né, que são vários peptídeos, né, que modulam, né, a ação da sinapse. Então, das aminas biogênicas, o principal dele, a noradrenalina, ela vem da onde? Então, eu tenho, né, primeiro, né,
tem uma descarbonização formando a dopamina. A dopamina depois ela vai ser hidroxilazada, formando a noradrenalina. E a noradrenalina ela também, né, vai ser modificada, formando, né, a adrenalina. Então, se o neurônio não tiver essa enzima e nem essa, ele vai produzir só dopamina. Se ele tiver essa, ele vai produzir noradrenalina. Se ele tiver essa, ele vai produzir adrenalina. Então, na sinapse noradrenérgica, né, o que é que ocorre? Então, aqui é o elemento pré-sináptico. Então, tem aqui, ó, a tirosina. A tirosina se transforma em L-dopa. A tirosina é um aminoácido que vem da nossa alimentação. Aí, ele é transformado em L-dopa. O L-dopa é transformado em dopamina. A dopamina é armazenada dentro da vesícula. E dentro da vesícula, ela é transformada em noradrenalina. E aí, quando vai ser liberado, vai liberar a noradrenalina. A noradrenalina pode se ligar a um receptor pós-sináptico, que é um receptor ionotrópico, ou um receptor pós-sináptico metabolotópico, dependendo do tipo de célula pós-sináptica. Há também receptores pré-sinápticos. Então, veja, o neurotransmissor é liberado e pode se ligar a moléculas, aos receptores na própria membrana do neurônio que está liberando ele. Isso é um mecanismo de retroalimentação negativa. Se eu libero muito noradrenalina, a noradrenalina se liga aqui e o efeito daqui vai ser inibir a liberação de noradrenalina. Também parte da noradrenalina que é liberada, ela vai ser recaptada e através de proteína transportadora ser reutilizada como neurotransmissor aqui. Ok? Quando eu falo de serotonina, né, eu vou ter o quê? O triptofano, que é o aminoácido que nós recebemos da nossa alimentação. Esse aminoácido ele vai ser metabolizado até ser transformado em serotonina. Então, está aqui, é dentro do neurônio, a serotonina vem. Então, tem aqui o triptofano, se transforma em serotonina, a serotonina é guardada na vesícula sináptica, e aí ele é liberado. Quando ele é liberado, ele vai se ligar a um receptor pós-sináptico. Certo? Quando ele se liga a receptor pós-sináptico, né, ele provoca, né, uma despolarização local. Sendo que a serotonina pode se ligar também aos receptores pré-sinápticos. Esses receptores eles estão na membrana, né, do neurônio pré-sináptico. Então, isso aqui é um mecanismo de retroalimentação negativa. Quando a serotonina se liga aqui, você promove uma diminuição da liberação de serotonina. Também há, né, um recaptador, uma proteína que recapta a serotonina. Então, veja, né, hoje a gente usa um conjunto de medicamentos que vão agir no sistema nervoso central, certo? Eles vão agir, né, nessas diversas áreas. Então, eu tenho a serotonina, né? A serotonina, eu vou exemplificar ela com essa sigla 5-HT, né, que é a serotonina. Então, a serotonina, eu tenho outras substâncias químicas que são semelhantes à serotonina, substâncias químicas que, por exemplo, são substâncias sintéticas ou substâncias naturais, que eu produzo na indústria farmacêutica e eu vou usá-la, né, como medicamento. Então, eu posso ter substâncias químicas que vão bloquear esse receptor. Então, se eu bloqueio, eu chamo isso de antagonismo. Antagonismo. Então, eu vou ter substâncias químicas que vão bloquear a ação da serotonina. Então, eu vou diminuir a atividade da serotonina. Certo? Então, se eu estou bloqueando o receptor pós-sináptico, mas eu tenho substâncias que têm uma ação semelhante à serotonina, né, que eles vão se ligar aqui. Eles se ligam aqui e vão promover a mesma alteração no neurônio pós-sináptico que a serotonina provoca. Certo? Então, isso aqui, no caso, esse aqui é o antagonista inicialmente. Agora, nesse segundo caso, a gente chama de agonista. Então, eu tenho um remédio, isso aqui é um medicamento que eu produzo para bloquear a ação do neurotransmissor, e aqui para
simular a ação do neurotransmissor, tá? Mas eu posso desenvolver também um medicamento que ele é, por exemplo, antagonista, mas não desse receptor, mas desse autorreceptor, esse receptor de regulação. Se eu bloquear esse autorreceptor, eu vou permitir com que a célula pré-sináptica libere mais neurotransmissor. Certo? Então, mais neurotransmissor fica aqui. Então, eu tenho, por exemplo, mais serotonina aqui na fenda, então mais ação, né? Eu estou fortalecendo essa sinapse serotoninérgica. O GABA, que é um outro neurotransmissor, que ele vem lá do glutamato, da glicina, tá, etc., a formar o GABA. O GABA ele vai ser produzido aqui no neurônio pré-sináptico, guardado aqui na vesícula e liberado. Se ele vai atuar no neurônio, no receptor pós-sináptico, esse receptor aqui, ele é um receptor que é um canal de cloro. Então, quando ele é ativado, ele libera e o cloro entra dentro da célula, promovendo uma hiperpolarização. Então, o GABA é um neurotransmissor que, quando ele se liga ao receptor dele, ele vai inibir a sinapse. Tá? Professor, Diga. o GABA ele é usado para ajudar no sono, né? No sono? Sim. Sim. Então, o que é que ocorre, né? Então, imagine, né, que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui um conjunto de neurônios aqui, ó, eu vou botar bem aqui assim, certo? Fazer esse desenho aqui do lado. Que esse conjunto de neurônios, eles estão ativando o nosso córtex. Então, aqui eles estão no tronco cerebral, e aqui é o córtex. Vamos dizer que seja isso, certo? Então, ele ativa o córtex, fazendo com que a gente fique em vigília. Então, eu tenho outros neurônios, que são neurônios indutores do sono, que eles vão promover o quê? Uma inibição desses neurônios. Como é que eles inibem esses neurônios? Através de uma sinapse GABAérgica. Então, quando eu estou, né, exatamente promovendo, iniciando o sono, né, eu vou estar ativando alguns circuitos neurais que são GABAérgicos. É. E aqui é o inverso do GABA, o glutamato. O glutamato ele é produzido também no neurônio pré-sináptico, guardado, liberado, né? Só que o glutamato, o GABA só tem receptor ionotrópico na membrana pós-sináptica, o glutamato tem ionotrópico e metabotrópico. O GABA, ele sempre vai agir aqui promovendo uma ativação. Então, quando eu tenho uma hiperativação GABAérgica, eu tenho muita atividade neuronal. E o outro neurotransmissor importante, que é a acetilcolina, também é aqui liberado. Qual é a diferença da acetilcolina? A acetilcolina, veja que os outros neurotransmissores que eu mostrei para vocês, todos eles poderiam ser recaptados. A acetilcolina não. Então, ela libera aqui o neurotransmissor. Ela não tem receptor pré-sináptico, mas ela tem uma enzima, que está aqui, que é a acetilcolinesterase, que está tanto na membrana pré-sináptica como na pós-sináptica, que quebra a molécula da acetilcolina em duas, no ácido acético e na colina. Isso inativando a acetilcolina. Então, na fenda sináptica de um neurônio entre o neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, numa sinapse colinérgica, você tem a acetilcolina para degradar o neurotransmissor. Existem algumas substâncias, inclusive aqui como inibidor da acetilcolinesterase, que o gaisarin, alguns órgãos fosforados, como o paratiol, a sinicolina, aqui é uma substância pré-anestésica, porque você promove um excesso de ativação aqui, bloqueando essa ação, e aí faz com que haja paralisia. E essa paralisia, por exemplo, aqui, o gaisarin é uma substância que foi usada em guerra, já em guerra química, é usada em grupos terroristas, que a pessoa morre com parada cardíaca. Aqui, esse aqui é usado como a substância para matar inseto em plantações, como inseticida. Em vários países do mundo ele não é mais utilizado, porque ele também afeta seres humanos e tem problema.
Isso aqui é usado só em hospitais quando você faz, né, como pré-anestésico, principalmente para ter relaxamento muscular, porque a sinapse, a junção do neurônio motor com o músculo é uma sinapse, né, que usa o neurotransmissor acetilcolina, e essa aceticolinestease é importante na sua ação. Um outro neurotransmissor importante também, tem esse neurotransmissor, que é a orexina, que está nos neurônios do hipotálamo lateral. Principalmente a orexina, ela vai promover, né, estimular o apetite, e ela também promove a vigília, né? Ela nos mantém acordados. Uma diminuição, uma doença em que eu tenho uma diminuição de orexina, gera, né, ataques de sono. Então tem uma doença que se chama narcolepsia, narco de sono lepsia, ou seja, ataques de sono, né, que é em decorrência de uma deficiência na produção desse neurotransmissor. Alguns neurotransmissores especiais, como aqui a adenosina. Adenosina, vocês sabem, isso aqui é uma molécula de ATP, né? Adenosina é uma adenina, mais uma ribose. Então aqui a molécula de adenina, mais uma ribose, mais 3 fosfatos, é aquilo que nós chamamos de ATP. O neurônio, ele vai metabolizar o ATP. Então, primeiro ele metaboliza um ATP, depois o outro, depois o outro. Então, quando ele perde os 3 ATP, fica só adenosina. Então, ao longo do dia, eu vou perdendo os ATP e vou acumulando a adenosina dentro do neurônio. O que é que eu faço com essa adenosina? Eu jogo fora? Não. Eu vou guardar essa adenosina dentro de vesículas sinápticas e vou utilizá-la no futuro como neurotransmissor. E esse neurotransmissor aqui, que é a adenosina, ele vai servir, né, principalmente para promover uma ativação dos neurônios, né, que são GABAérgicos. Então, quando a gente toma café, por exemplo, a cafeína é uma substância que bloqueia os receptores para adenosina. Por isso que a cafeína, em boa parte das pessoas, né, ela diminui a sonolência, né, e aumenta, né, o estado de vigília. Um outro tipo, né, de neurotransmissor, né, ele foi descoberto a partir dessa plantinha, né, que é a cannabis, né, então isso aqui é a folha, né, mas principalmente na flor da cannabis, existe um conjunto, né, que nós chamamos, né, de canabinoides, né, a gente chama de canabinoides, ou seja, fitocannabinoides. Fito porque vem de planta, fitocannabinoides. Então a gente já sabia que o uso, né, ou por inalação, líquido ou como alimento, né, dos fitocannabinoides provocava alterações no sistema nervoso central. Se provocava, é porque alguma substância daqui, da cannabis, tinha ação. E se ela tinha ação, devia ter alguma coisa. Então os estudos, primeiro se descobriu quem era, aqui o canabidiol, aqui o canabinol, o canabidiol, aqui o THC, né? E aí o que se descobriu, né? Então eles estão presentes principalmente aqui na flor, não é na folha, mas a folha que mais representa, né? E se descobriu algo bastante interessante, é que em algumas sinapses, principalmente na sinapse glutamatérgica, ou seja, a sinapse cujo neurotransmissor é glutamato, que é uma sinapse excitatória, quando ela é ativada, ela libera o neurotransmissor, o glutamato. O glutamato ele pode agir tanto no receptor metabotrópico como no receptor ionotrópico. Ambos os receptores, no final, quando ele libera muito neurotransmissores, ele ativa cálcio. E esse aumento da concentração de cálcio vai provocar duas coisas. Uma ativação de um precursor celular, esse precursor celular, que pode ser a anandamida, né, ou o 2, né, araginodilglicerol. Essas duas substâncias, veja, são duas substâncias, elas têm ações semelhantes, né, na verdade o THC é que tem ação semelhante a eles. Elas foram chamadas de canabinoides endógenos, porque elas são liberadas no neurônio esse aqui é o pós-sináptico, esse aqui é o pré-sináptico. Ele é liberado e vai agir sobre os receptores
que foram chamados de CB1. Esses receptores CB1 eles estão na membrana pré-sináptica. Então, quando essa substância aqui se liga, vem para cá, ela promove, né, uma inibição da liberação do próprio glutamato. Então, isso aqui é um mecanismo, é um neurotransmissor retrógrado, liberado pelo neurônio pós-sináptico. Quando esse neurônio pós-sináptico, ele é hiperativado pelo neurônio pré-sináptico, liberando uma grande quantidade de glutamato. Então, os canabinoides endógenos, eles servem para promover uma regulação através de uma retroalimentação negativa da liberação excessiva de neurotransmissores, em especial de neurotransmissores do glutamato. Por isso que o uso de canabinoides exógenos para algumas condições patológicas ajuda. Então, tem algumas crianças que têm uma hiperliberação, nascem com problemas, né, neurológicos, mutação, uma hiperativação, liberação de neurotransmissores, no caso do glutamato, e isso aqui, quando ele é hiperativado, ele pode gerar crises epilépticas, e aí esse mecanismo aqui não é suficiente, o mecanismo endógeno, para bloquear essa hiperliberação de glutamato. E aí você usa, né, canabinoide exógeno para hiperativar isto aqui e para inibir, né, a liberação desses neurotransmissores, e com isso você inibe as crises epilépticas, né. Isso ocorre em crianças, pequenas, por questões de mutação em alguns tipos específicos de canais de sódio dependendo de voltagem. Além disso, né, essa retroalimentação, né, em sinapse, ela está relacionada com a aprendizagem. Quando eu tenho uma hiperativação aqui, né, que no caso dos receptores glutamatérgicos, eu posso ter ativação aqui de um tipo de proteína quinase C, que é isso aqui. Isso aqui pode gerar uma sinalização retrógrada, e essa sinalização retrógrada pode aumentar ou diminuir a excitação dessa sinapse. Com isso, se eu aumento, eu estou facilitando a sinapse, eu estou inibindo, né, eu estou diminuindo, né, esse circuito sináptico. Então, eu estou construindo circuito sináptico, ou seja, eu estou fazendo questão de aprendizagem. Além disso, veja o que ocorre, né? Então, aqui eu tenho, ó, neurônio pré-sináptico e aqui pós-sináptico, ok? Aqui eu vou ter o quê? O potencial local. Vamos dizer que o limiar é bem aqui, ó. Então, nessa primeira condição aqui, né, eu tenho o meu neurônio pré-sináptico que libera neurotransmissor que vão agir sobre os receptores. E aí, ó, o potencial local é isso aqui. E aí o que eu faço? Eu faço uma estimulação repetida. Eu estimulo demais essa sinapse. Aí deixo de estimular, aí uma semana depois eu vou ver como é que ela está funcionando sem estimulação. Aí eu vejo que o número de receptores pós-sinápticos e o número de vesículas sinápticas aumentaram. O número de vesículas aumentou no pré-sináptico e o número de receptores aumentou no pós-sináptico. Então, numa condição agora de repouso, olha como é que está o potencial local, o potencial pós-sináptico, muito grande. Aumentou. Então, ele está mais próximo do limiar. Então, isso aqui agora, né, o que aconteceu foi, né, uma potencialização de longo prazo dessa sinapse. E a gente sabe que este processo aqui, ele é dependente, ele é importante para a formação das nossas memórias. Uma coisa importante, né, é isso aqui, olha. Lembre-se que eu falei, né, das espículas, né, ou dos espinhos dendríticos. Isso aqui é onde, né, vai ter, né, a sinapse, certo? Então, imagine o seguinte, se eu gerar, né, aqui um animal, esse animal aqui ele vai ter uma determinada questão genética, e aí esse animal, por ele ter uma mutação, né, que é uma mutação induzida, né, eu vou ter, né, uma incapacidade dessas células aqui,
da glia de produzir esse fator, que é o fator BNDF. BNDE, desculpa, BNDF não, o BDNF, né, que é o Brain, né, Derivado Neurotrófico Factor. Então, é um fator que promove formação de novas espículas nos dendritos. Se eu tenho aqui um animal que tem uma mutação e ele produz menos esse fator que estimula, esse animal ele vai ter um déficit em aprendizagem. Ele não vai conseguir, né, aprender as tarefas que comumente um animal selvagem aprende. Por quê? Porque ele não vai ter formação de novas sinapses. Então, a formação de novas sinapses é importante, né, para o processo de aprendizagem. E uma outra coisa importante que eu quero chamar a atenção é que em algumas condições, né, eu tenho mais de um neurotransmissor numa única célula pré-sináptica. Às vezes eu posso ter aqui um glutamato, né, e uma dopamina, ou às vezes eu posso ter um glutamato, noradrenalina, eu posso ter inclusive um inibidor e um excitador. Aí vai depender da frequência do estímulo que aqui chega, que vai liberar um neurotransmissor ou um outro neurotransmissor. Ok? Questões até aqui? Então, para a gente finalizar, vamos falar então dos grandes circuitos neurais. Como é que a gente define esses circuitos neurais? Na verdade, a gente vai definir os circuitos neurais pelo tipo de neurotransmissor que ele vai utilizar. E aí a gente vai ter os circuitos neurais longos e os circuitos neurais curtos. Os circuitos neurais curtos são principalmente os que usam esse tipo de neurotransmissor. GABA, olha, e a glicina. Esses aqui são dois tipos de neurotransmissores que geralmente eles vão atuar em receptores e as sinapses vão ser inibitórias. Certo? Então, geralmente, eles são o que a gente vai chamar de interneurônios. Já esse aqui é excitatório. Ok? Isso está espalhado em todo o sistema nervoso central. Já os circuitos longos, que são desses tipos de neurotransmissores aqui, nós vamos ver agora. Esses circuitos longos, a gente diz circuito longo porque eles estão o neurônio, o corpo do neurônio está numa região e ele emite o seu axônio e vai agir à distância. Hoje existe todo um projeto, né, internacional chamado Projeto Conectoma. Esse projeto ele serve exatamente para mapear essas vias, esses grandes circuitos. E para chamar a atenção de vocês, quem tiver curiosidade. Então, um circuito longo é o circuito dopaminérgico. Esse circuito ele vai usar como neurotransmissor a dopamina. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que lá no tronco cerebral, então esse aqui é o encéfalo humano, né? Aqui é a medula espinhal, aqui é o tronco cerebral, eu tenho a medula oblonga, o bulbo e o mesencéfalo. Aqui é o cerebelo, aqui é o diencéfalo, tem o hipotálamo e o tálamo, e aqui é o córtex, né, que é o prosencéfalo. Então veja o que a gente tem. Aqui na região do mesencéfalo, nós vamos ter aqui um núcleo que a gente chama de substância negra e o outro que a gente chama de área tegmental ventral, cujo as células que aqui estão localizadas, elas têm a capacidade de sintetizar dopamina e armazenar a dopamina nas vesículas sinápticas dos terminais dos seus axônios. E esses axônios se projetam difusamente aqui para o córtex e também se projeta aqui para os núcleos subcorticais, que é aqui que o núcleo caudado, por exemplo. Tá? Então, veja, eles saem daqui e se projetam difusamente para toda essa região. Alguém levantou a mão? Quem? Qual é a pergunta? Qual a dúvida?
Ok. Então vejamos, né? Aqui no caso, né, o que é que a gente, né, vai ter? É um pouco grupo de neurônios, mas veja que ele ativa uma área muito grande do sistema nervoso central. Isso dopaminérgico. O circuito colinérgico, do mesmo jeito, olha, tem um grupo de neurônios aqui localizado, lá no tronco cerebral. Eles se projetam tanto descendentemente, para o próprio tronco cerebral, aqui para o diencéfalo, né, o hipotálamo, tálamo. Aqui eu tenho um outro grupo de neurônios que estão localizados, que a gente chama no prosencéfalo basal, que se projeta difusamente para, né, o córtex, todo o córtex. Então aqui é o colinérgico, que é a acetilcolina. Esses neurônios, eles são importantes, né? Aqui, por exemplo, eu tenho esses circuitos aqui que vão, né, mais anterior, mais posterior. Isso aqui é da região, né, do hipocampo, que é uma região que está relacionada, né, com o processo de aprendizagem. Nós vamos ver isso, né, mais na frente. E esses circuitos, por exemplo, são importantes para a recuperação da memória, tal, etc. Aqui os circuitos noradrenérgicos, cujo neurotransmissor é noradrenalina. Então, veja, o corpo do neurônio, a célula, está lá num grupamento de neurônio, numa região chamada locus ceruleus, aqui no tronco cerebral. E eles se projetam para a medula espinhal, para o cerebelo e difusamente para o córtex. São excitatórios. Serotonina, né, que é a 5-HT. Tá aqui, ó, é um conjunto de núcleos que estão localizados aqui no tronco cerebral, conhecido como os núcleos da RAF, que se projetam tanto para a medula espinhal, como para aqui, para a região, né, dos núcleos, né, subcorticais e para todo o córtex, também, né, promovendo, né, uma ativação cortical. Então, esse conjunto, né, de circuitos neurais ascendentes, que ascendem para o córtex, eles são ativadores. O circuito dopaminérgico, colinérgico, noradrenérgico e serotoninérgico. Eles são chamados de sistema ativador reticular ascendente, cuja a sigla é SARA, né? Então, o SARA, esse sistema ativador reticular ascendente, ele é formado por todos esses grupos. Veja, todos eles são fundamentais para promover a ativação. Tá? E é eles que nos mantêm em vigília. Além deles, nós temos o circuito histaminérgico, então isso aqui é a histamina. Então, esse circuito histaminérgico, os neurônios vão estar localizados aqui, na região do hipotálamo posterior. Eles se projetam para baixo e eles se projetam para o córtex, ativando o córtex e ativando aqui na região do tronco cerebral este circuito aqui, ó. Isso aqui é o SARA, né? O sistema ativador reticular ascendente, o corpo dos neurônios estão aqui no mesencéfalo. Né? Os neurônios dopaminérgico, colinérgico, noradrenérgico e serotoninérgico. E os neurônios, né? Os neurônios aqui da histamina, eles vão ativar aqui esses neurônios do SARA, então promovendo uma ativação cortical. Outro grupo de neurônios são os neurônios que contêm orexina, que estão localizados no hipotálamo posterior, está aqui, se projetam também descendente e também ascendente. Então ele ativa o córtex, bem como ele ativa também o SARA. Então, veja, são vários circuitos. Então tem os neurônios do SARA, que são ativadores do córtex, então esses circuitos. Então, esses circuitos são longos, né, e esses circuitos são ativadores. Além desses circuitos, a gente tem que entender também que eu tenho aquilo que eu chamo de integração sináptica. Né? O que vai ser a integração sináptica? Vai ser a importância dessa somação de potenciais de ação. Uma única célula, um único neurônio, ele pode receber, né, às vezes, até 20 mil conexões, fazer até 20 mil sinapses. Então, imagine se nós temos quase que 90 bilhões de neurônios, o arranjo possível, né, dessas conexões é gigantesco, o que faz com que o nosso cérebro ele seja tão especial e, é claro, tão complexo. Por isso que nós ainda estamos longe de entender a sua totalidade,
né? Mas já entendemos muito e já intervimos bastante nele. E é claro, uma coisa importante, né? O sistema ele usa de várias estratégias de organização, como aqui, que nós estamos chamando de divergência e convergência. Aqui no caso, né, da divergência, eu posso ver o seguinte, eu posso ter uma área, por exemplo, no córtex cerebral, e esse pequeno neurônio no córtex cerebral, ele pode atuar sobre grandes neurônios perifericamente. Então, para ativar uma musculatura, não obrigatoriamente eu preciso ter um neurônio no córtex para ativar cada fibrinha do meu músculo tem um neurônio cortical. Não. Um vai ativando vários, vai subdividindo. Certo? Por outro lado, eu tenho alguns neurônios, eu preciso ter uma boa ativação dele. Então, quando eu tenho vários neurônios pré que vão ativar menos neurônios pós-sinápticos até ativar um outro, então o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou somando, eu estou aumentando, eu estou aumentando aqui a minha ativação ou a minha facilitação desse neurônio. Se eu não quiser, por exemplo, que esse neurônio aqui, ele nunca deixe de ser ativado. Certo? Então, eu tenho uma divergência ou a convergência. Isso vai ser importante, né, para a gente ver como nós vamos olhar na nossa próxima aula, na nossa próxima segunda-feira, que vai ser o capítulo 10, né, do livro que vocês estão tendo para estudar, né, que vai ser o tema, vai ser fisiologia sensorial.